nesse apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Agora é com você, Thiago Reis, tudo do Cruzeiro, diga aí. Digo sim, Milton, um abraço pra você, pra quem se liga. Chegando pra falar do Cruzeiro, que vive dias de ansiedade, de muita expectativa após o anúncio no último sábado da compra de 90% das ações da SAF por parte de Ronaldo Fenômeno. E o Fenômeno e a sua equipe já começam a trabalhar. Milton, ouvintes da Itatiaia, o Cruzeiro já trazendo novidades. A Itatiaia até antecipou ontem com o Samuel Venâncio, com o Guilherme Pio, de que Alexandre Simões, o Alexandre Matos, fez como o Léo Figueiredo fez ontem na turma do bate-bola. A gente ama tanto o Simões que o primeiro nome que vem à boca é sempre dele, nosso coordenador de esportes, o Alexandre Simões. Mas eu me refiro ao Alexandre Matos, que está nos Estados Unidos, que estava com tudo preparado para assumir o futebol do Cruzeiro, inclusive já trabalhando, já indo atrás de contratações, mas sem ter sido anunciado. Eu me lembro que na semana passada, quando aqui cobria o Cruzeiro, perguntei, mas por que o Alexandre Matos ainda não foi anunciado pelo Cruzeiro? E o filme, curiosamente, se repetiu aquilo que aconteceu em 2020. O Matos começou a trabalhar sem ser anunciado, sem ser oficialmente colocado no cargo e já foi destituído. Eu disse em manchete, o Ronaldo já dando as cartas no Cruzeiro e agora o Alexandre Matos é carta fora do baralho. O Samuel Venâncio, o Guilherme Pio, nossos setoristas do Cruzeiro, titulares da função, conseguiram contato com o Matos já ontem à noite, dentro do apito final. E aqui na Itatiaia, você ouve com exclusividade o que disse o agora ex-diretor, sem ter sido diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos. Ele fala primeiro desta gratidão pelo torcedor, que pelo menos nas redes sociais sempre o apoiou, hein, Matos? Antes de qualquer pronunciamento, eu tenho que me manifestar a gratidão enorme pelo torcedor do Cruzeiro. O que eles fizeram aí nos últimos, talvez 2 meses aí em redes sociais, principalmente ali no meu Instagram. O que eles fizeram me tocou bastante no jogo do Brusque, o jogo do Náutico. Sem dúvida são momentos que me fizeram pensar. Eu estou nos Estados Unidos, ainda estou concluindo o curso. Muita gente perguntava o que eu estou fazendo aqui. Eu estou concluindo o curso que acaba agora no fim do ano, não podia sair daqui antes. E me fizeram pensar bastante no retorno ao Cruzeiro. O presidente Sérgio me procurou em Portugal, no evento que a gente participou. Me fez o convite, eu disse a ele que nesse momento minha cabeça estava focada nos Estados Unidos, mas depois da mobilização de gestos de carinho enorme que o torcedor tem, eu sou extremamente grato, muito mesmo, ao torcedor do Cruzeiro. Foi tão forte ou mais da época que eu estive no Cruzeiro ganhando títulos, aquele carinho todo. E entrou no meu coração um desejo enorme de fazer parte dessa reconstrução, né? Em momento algum pensei em algum lado do momento que o Cruzeiro vivia, dos riscos de ir para o clube, greve, salário atrasado. Eu pensei em resgatar aquilo que a gente podia e tenho certeza que vai ser resgatado. Alexandre Matos também fala sobre Ronaldo. A nova administração do clube diz que tem boa relação e torce muito por novos tempos no Cruzeiro, hein, Alexandre? Quero falar do Ronaldo, sou fã do Ronaldo, uma pessoa que eu respeito, tenho uma relação boa com ele, torço por ele, lembro dele na Copa do Mundo, lembro dele na lesão do joelho, então um cara que eu respeito. Tenho certeza que vai ser a carreira vitoriosa ali como dirigente no Cruzeiro. E só tenho coisas boas para falar dele e respeitar. E aguardando, tenho um compromisso com o presidente do Cruzeiro até o final de 2023. E aguardando o contato oficial dele. O Alexandre Matos, que agora não está mais no Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, confirmou de maneira oficial, através do seu Twitter. O Alexandre nunca chegou a ser anunciado, né? E aí fica esse vai, não vai, é a saída de quem nunca entrou. Mas ele fala se guarda alguma mágoa, alguma chateação com o Cruzeiro por essa situação. Na verdade, mágoa e chateação são palavras que estão longe de estarem nesse momento. O que eu tenho é honra e gratidão
honra por mais uma vez ser cogitado minha presença no Cruzeiro e gratidão por tudo que o torcedor fez. E eu tenho certeza que esses dias agora eu trabalhei muito para resgatar o Cruzeiro, um pouquinho do respeito e dignidade no mercado, que as pessoas não estão mais tendo o Cruzeiro como uma referência, infelizmente. Agora com o Ronaldo vão começar a ter muito. Então eu busquei fazer isso e só tenho gratidão e orgulho que de alguma maneira eu contribuí para esse caminho de retomada que o Cruzeiro com certeza vai encontrar. Tomara, né? Alexandre Matos, ele falou ainda nesta entrevista concedida ao Samuel Venâncio, ao Guilherme Pio, sobre as contratações feitas até agora. Já foram 9 contratações nesse mercado da bola, muito contato de empresários, agentes que confiaram no Alexandre Matos e ele agradece a cada um deles. Você sabe que primeiro foi importante para mim, tem hora que a gente não consegue enxergar, né, as coisas, mas o tanto que foi importante a relação de confiança do mercado, empresários, agentes, jogadores em relação àquilo que a gente estava colocando, em relação a mim que estava fazendo os contatos, porque o Cruzeiro vinha de um cenário, né, de transfer ban, de salários atrasados, de notícias de jogador entrando na justiça, de ex-dirigentes vão ter que provar a inocência, alguma coisa assim, polícia, tudo. E mesmo assim, quando eu liguei, muitos agentes com uma raiva do Cruzeiro, não querendo fazer, porque não recebe há muito tempo. E eu acho que mesmo por telefone distante, acho que eles compreenderam ali aquilo que eu estava passando, o sonho que seria resgatar o Cruzeiro. Então, fica aqui meu agradecimento público a todos. Eu sei que eles confiaram muito no Cruzeiro, mas principalmente na minha pessoa, né? Porque, sinceramente, não sabia como a gente ia pagar transfer ban, não sabia como a gente ia pagar salário. O que eu tinha era a vontade de fazer dar certo. E assim fiz na minha carreira toda, desde o América, no próprio Cruzeiro, no Palmeiras. E sempre consegui botar intensidade para que as coisas se resolvessem. Eu tenho certeza que se resolveriam. Principalmente ali com o Pedrinho, né, que é um grande herói para mim, que o torcedor cruzeirense tem que ter ele na mente sempre, né, o Pedrinho, do Pedro Lourenço, que é um grande herói. Então eu estava confiando muito no Pedrinho, na minha capacidade também de vender jogador, para a gente conseguir ajustar essas coisas. Mas fica o meu agradecimento. Todos esses têm contrato pré-acordados, né? Tá tudo, absolutamente tudo deixado lá no Cruzeiro, tudo avalizado com o Vanderlei Luxemburgo, tudo avalizado com o presidente. Então acho que nesse ponto aí o Cruzeiro já tem um rumo e uma base muito forte aí para o seu futuro. O Alexandre Matos, para a gente fechar aqui no Rádio Esportes, né? O que você pensa do futuro? Vai permanecer aí nos Estados Unidos? Já teve propostas de times aqui do Brasil para retornar ao nosso país? O que você pensa aí para o seu 2022, hein, Matos? Vou encerrar o meu curso aqui nos Estados Unidos, tem algumas situações por aqui, tem alguns contatos de clubes do Brasil. Nesse período aí de contatos do Cruzeiro, eu recusei outras 2 propostas. Não tem também arrependimento disso, estava focado aí nas coisas do Cruzeiro. E agora eu vou guardar, deixar que Deus direciona e só mais uma vez meu agradecimento, um feliz ano novo para todos, feliz Natal e que Deus dê muita saúde para todos nós. Para todos nós, grande abraço, querido Alexandre Matos, grande amigo que fizemos na bola, gente da melhor qualidade. Agora, 11h47. Ô Léo Figueiredo, o filme se repetiu em 2020 e você há de se lembrar, pós-rebaixamento, traz o Matos. Trabalhou 15, 20 dias, contratou, não foi anunciado, nunca concedeu uma entrevista como diretor de futebol oficialmente do Cruzeiro e o filme se repete ipsis literis. Voltou, contratou, não foi anunciado e está saindo sem ter sido colocado no cargo oficialmente. E ele disse aí, ô Léo Figueiredo, eu vou falar já sobre a questão Luxemburgo, né? Disse em manchete que o nome do Luxa está em análise, mas ele falou, ó, dessas contratações, tudo alinhado, tudo acertado, Cruzeiro tem um caminho com a aprovação do Luxemburgo e do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E nós sabemos que quem manda agora é o Ronaldo. Tanto é que o Matos está saindo do circuito. E aí, como é que ficam as contratações que o Matos, o Luxemburgo e o Sérgio Santos Rodrigues encaminharam, né? Será que o Ronaldo vai dar aval para todas elas? Ou pode ter mais gente saindo aí? Sei não, hein, Léo?
Pois é, Thiago, bom dia a todos. Essa é uma situação muito mais jurídica do que futebolística, né? Tem que ver como é que tá a situação desses jogadores contratados, até mesmo porque registrados eles não estão. O Cruzeiro ainda não pode registrar nenhum jogador por causa do transfer ban, então eles podem ter sim um contrato assinado com o Cruzeiro, ou um contrato apalavrado com o Cruzeiro, ou com algum empresário. Isso tudo a equipe do Ronaldo vai passar um pente fino. Não são amadores quem trabalha com o Ronaldo, muito pelo contrário, são muito mais competentes do que as gestões que o Cruzeiro vinha tendo. E essas mudanças, o Alexandre Matos sabia que isso podia acontecer. A gente falou isso 200 vezes aqui na Itatiaia, como que o Cruzeiro está contratando, como que o Cruzeiro tem um diretor, como que o Cruzeiro renova com o Vanderlei. Se daqui 1 mês, 2 meses, aconteceu, foi no dia seguinte, o Cruzeiro ter um novo dono. E quando se tem um novo dono, quando uma empresa é adquirida, podemos assim tratar, o Alexandre Matos sabia que isso podia acontecer, o Sérgio Santos Rodrigues sabia que isso podia acontecer, o Vanderlei Luxemburgo sabe que isso pode acontecer, não é novidade para ninguém. Quando uma empresa é adquirida, e hoje eu conversei com gente muito importante e muito experiente nesse tipo de processo, você tem 2 caminhos. Um caminho são mudanças paulatinas numa empresa que, se já tem um modo de funcionar superavitário, se uma empresa já está funcionando redondinha, você vai, de forma paulatina, trocando um profissional aqui e ali, colocando o seu tipo de gestão, né? Agora, quando você adquire uma empresa que não está saudável, uma empresa como o Cruzeiro, que não tinha nenhuma credibilidade no mercado, que se queimou em vários aspectos, é lógico que essa mudança vai ser mais traumática e que vai chegar mudando quase tudo, porque é necessário. O Ronaldo não vai manter no Cruzeiro ou uma forma do Cruzeiro de tocar os seus negócios, sendo que o Cruzeiro não passava credibilidade a ninguém. Nem aos seus credores, nem ao mercado e nem aos seus torcedores. Então é normal que o Ronaldo chegue com a sua equipe, faça essa mudança mais traumática, por isso já chega, não vou dizer tirando o Alexandre Matos, mas dispensando os serviços do Matos, que nem contrato assinado com o Cruzeiro tinha. Isso já mostra também o caminho como o Cruzeiro vinha sendo gerido. Então, não me surpreende em nenhuma instância, Thiago, e digo mais mudanças e talvez até mais traumáticas virão, porque o Cruzeiro não tinha uma gestão satisfatória pro Ronaldo. Ele é o dono, ele vai mudar tudo, vamos ver até onde isso vai, mas o certo é que quem paga, manda, Thiago. E você tocou num ponto muito importante, né? Como é que um cara da estirpe, né, da envergadura do Alexandre Matos começa a trabalhar ou é contratado sem ter contrato, na base do telefone, amizade, conversa de boteco? Como é que é isso? Ô, Matos, arruma aí o jogador, depois a gente vê como é que faz. Depois a gente vê se vai ter contrato ou não. Sei lá. Pra mim tá tudo errado. Vamos ver se o Ronaldo agora começa a colocar o Cruzeiro no trilho. O Alexandre Simões, o Paulo André, que aliás é a pergunta do Rádio Esportes, o Paulo André, ex-jogador, deve chegar para assumir esse departamento de futebol. Pergunta do Rádio Esportes, a posição em que jogava o Paulo André, que era muito bom com a bola e com as palavras, e agora expectativa de que ele seja também muito bom com a gestão. Mas muda muito e há tempo de se mudar para que o Cruzeiro possa, quem sabe, disputar um campeonato mineiro. E até um assunto importante, né, Simões? Porque no fim de semana o torcedor ficou louco, ensandecido. Ah, agora o Cruzeiro tá rico de novo, o Cruzeiro tá milionário, vai contratar esse, contratar aquele. Não é bem isso. E o Ronaldo tá dando mostras disso, de uma gestão de pés no chão, de avaliar ponto a ponto, e não precisa ficar esperando aí grandes contratações, porque o negócio do Ronaldo é número e pé no chão, né, Simões? Pois é, exatamente, Thiago. Bom dia. E a gente falando de número e pegando muito do que o Alexandre Matos falou nessa entrevista dele pro Pio, pro Samuel Venâncio, tá? E ele fala muito, o Cruzeiro perdeu a credibilidade, né? A dívida, o Cruzeiro deve a todo mundo, o Cruzeiro deve aos empresários. Essa dívida, Thiago, ele tem participação nela. O Cruzeiro em 2011 fechou o ano com 120 milhões de dívida. 2012, 13 e 14... o Gilvandi presidente e o Matos diretor de futebol, a dívida que era de 120 milhões em 2011 pulou para 253 em 2014. O time bicampeão brasileiro de 13 e 14 deu prejuízo. E eu não estou inventando isso não, está no balanço patrimonial do Cruzeiro. Então a dívida do Cruzeiro dobrou.
nos 3 primeiros anos da gestão Gilvande Pinho Tavares, com o Alexandre Matos de diretor de futebol. E a bola de neve do Cruzeiro começou aí. O torcedor comemorou bastante, foi importante o bicampeonato brasileiro, mas ele custou caro. E aí começa a bola de neve. E o novo Cruzeiro, que é a partir do Ronaldo, não pode se permitir a isso. Isso aqui é o contrário do que se exige de gestão. Então, pé no chão, o torcedor tem a noção de que não será fácil. O Cruzeiro tem uma Série B de Campeonato Brasileiro pela frente e o Ronaldo comandando o SAF não garante vaga na Série A, não é franquia. Tá? Então é o torcedor ter os pés no chão e saber que o Cruzeiro precisa passar por um processo de recuperação. O clube que em 2011 devia 120 milhões de reais, tinha uma dívida de 120 milhões, sendo que grande parte dela fiscal, que pode ser jogada em programa de refinanciamento, hoje, 10 anos depois, 2021, deve mais de 1 bi. Então, esse é o grande exemplo de que o Cruzeiro precisa ter uma gestão e de que as coisas vão mudar, porque agora é uma empresa. E, Thiago, aí deixa bem claro esse comentário do Simões do porquê o Ronaldo vai chegar mudando quase tudo, porque a coisa não estava funcionando, porque o Cruzeiro está numa espiral que ele não consegue sair. E se você assume, se vira solidária, uma dívida desse tamanho, bota 400 milhões, que é pouco, para o que vale o Cruzeiro é pouco, mas na atual situação, com a dívida que tem, com o desgoverno que teve durante tantos anos, é normal que o Ronaldo chegue mudando tudo, Thiago. Eu não sei por que alguém se espanta quanto a isso. E isso não é diminuir ou Alexandre Matos ou Vanderlei Luxemburgo. Mas quando você está olhando de fora e olha para uma máquina, para uma empresa que não é saudável, que só gera dívida, você vai chegar mantendo quem está lá? Lógico que não. E você disse algo interessante. Não precisa ser um fenômeno para ver que estava tudo bem errado no Cruzeiro. Exatamente. Não, né, Léo Figueiredo? Não precisa ser um fenômeno, não. Especial ao torcedor do Cruzeiro, muita atenção aqui. Vamos fazer uma análise agora da situação do que acontece desde sábado até este momento no Cruzeiro. Baralho é um exemplo que eu estou fazendo um comparativo para que o torcedor possa entender de forma mais clara. O Matos, carta fora do baralho, agora anunciada até oficialmente pelo clube. O presidente Sérgio Santos Rodrigues também é carta fora desse baralho, porque quem vai mandar é o Ronaldo. Inclusive, o Pedro Mesquita da XP, em entrevista exclusiva aqui a Itatiaia, deixou isso muito claro. Quem manda no Cruzeiro agora é Ronaldo Nazário. Então o presidente também é carta fora desse baralho do futebol do Cruzeiro. E aí fica a pergunta, e o Luxemburgo? Quem prestou atenção na entrevista do Alexandre Matos, ainda há pouco aqui no Rádio Esportes, ele falou, olha, das 9 contratações que nós fizemos, tá tudo alinhado entre o presidente Sérgio Santos Rodrigues, comigo, com os empresários, jogadores e com o Vanderlei Luxemburgo. E aí te pergunto, Alexandre Simões, se o presidente e o diretor de futebol que estavam aí à frente dessas contratações já estão fora, a situação do Vanderlei Luxemburgo, como eu disse em manchete, que está em análise nesse momento, fica no mínimo muito delicada. Não, ô Simões? Sim, Thiago, sem dúvida. Tem que ser tratado como uma incerteza, embora, eu repita, o Vanderlei Luxemburgo fez um bom trabalho na Série B 2021. O Cruzeiro apresentou um futebol razoável com ele. As questões trabalhistas atrapalharam demais, né? A gente não pode esquecer, o Cruzeiro teve uma greve de jogadores num momento importante da competição, após vencer o Coritiba, líder, dentro de casa por 3-0 e fazer um grande jogo contra o Botafogo. Então isso atrapalhou sem dúvida nenhuma. Agora, repito, é uma avaliação dentro do projeto que o Ronaldo, os gestores dele, podem tocar no Cruzeiro. Aí vai ser muito mais o Vanderlei Luxemburgo se adaptar a isso, né, do que eles se adaptarem ao modelo que o Luxemburgo enxerga para um Cruzeiro 2022, Thiago. Eu vou me recordar aqui, puxar também na memória do ouvinte, 12:00 com mais 6 minutos, uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo ao Bastidores, uma semana mais ou menos depois que acabou a Série B. Ele dizia o seguinte, olha, o meu modelo de gestão todo mundo sabe como é que é. Esse negócio de diretor, ficar querendo achar que manda em tudo, que é tudo na mão dele, eu não gosto disso. Tem que ter interação, eu gosto de participar. E aí, Léo Figueiredo,
Eu acho que o modelo de gestão que vai ser implantado pelo Ronaldo, já está sendo, é hierarquia, meu amigo. É presidente, é diretor, é treinador. Será que o Lucha vai se enquadrar nesse novo perfil de trabalho com essa hierarquia bem definida numa gestão profissional como a do Clube Empresa que vai ser implantada no Cruzeiro, Léo? Ô, Thiago, eu tenho duas vertentes aqui, até mesmo porque eu não sei o que se passa na cabeça do Ronaldo Fenômeno, o que ele pensa como estrutura de clube, porque o que a gente tem de exemplo é o Valladolid, mas eu comecei a estudar agora a gestão do Ronaldo do Valladolid, mas tem duas vertentes. A primeira delas, o que tem a favor do Vanderlei. Ele participou dos jogadores que foram contratados. Se o Ronaldo for manter realmente este grupo de jogadores, que, repito, não estão registrados, porque o Cruzeiro não pode registrar, mas tem que ver a situação contratual deles. O Vanderlei participou da montagem desse elenco para esse ano. O Ronaldo conhece o Vanderlei Luxemburgo porque foi jogador do Vanderlei. Então o Ronaldo conhece bem o Vanderlei, tem liberdade com ele para saber o que o Vanderlei pensa esse ano, o que o Vanderlei Luxemburgo quer para o Cruzeiro neste ano de 2022. Então não é nenhuma surpresa para o Ronaldo. O que é o problema de avaliar, o Ronaldo avaliar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, como bem disse o Simões? Eu não posso avaliar o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, um grande trabalho dentro do campo ano passado, porque o Cruzeiro era um time taticamente muito pobre. Muito pobre. Mas o que o Vanderlei tinha de problema era um absurdo. Então não posso falar que o Vanderlei foi um mau treinador, porque o Cruzeiro não tinha muito coletivo, não tinha muito entrosamento, porque o bicho estava pegando lá de fora. E o Vanderlei ficava apagando o incêndio. Então vai caber ao Ronaldo essa avaliação. Se vale a pena, se julga o Vanderlei um cara capaz de aderir ao projeto de futebol que ele pensa para o Cruzeiro esse ano, ou não. Se ele quer um treinador mais jovem, se ele quer outras ideias, essa definição é toda do Ronaldo. Mas é difícil avaliar o trabalho do Vanderlei como bom ou ruim, porque o Cruzeiro tinha problemas demais. Então só de ter sobrevivido, eu julgo que o trabalho dele não pode ser desconsiderado ou colocado como um trabalho ruim. Mas vai ficar tudo nas mãos do Ronaldo, Thiago. Ô, Léo Figueiredo, 12h, 8 minutos para eu fechar minha participação. Acabei de receber aqui uma informação. O trabalho do Vanderlei, a continuidade, mesmo já tendo contrato, está em xeque. As contratações que foram feitas também, Matos, Sérgio Santos Rodrigues, também em xeque. Então tudo isso ainda pode cair, hein? Tudo isso ainda pode mudar nos próximos dias, nesse novo comando do Cruzeiro, agora na gestão do Ronaldo Fenômeno. Inclusive jogadores que chegaram a ser anunciados, porque entra a questão jurídica, né? Se o clube teria condição de romper, já que eles não fazem parte do contrato com a SAF, estão ainda no modelo da gestão antiga. Isso, juridicamente, qual o valor disso, se poderia ser derrubado, isso está em análise, hein? Alguns desses 9 jogadores aí já anunciados podem nem vestir a camisa do Cruzeiro, mas são cenas dos próximos capítulos e a Itatiaia vai continuar acompanhando tudo isso